pedir ao presbítero Jefferson para orar por nós antes de lermos o texto e meditarmos na sua palavra, pedindo que o Espírito Santo nos conduza. Senhor Deus, eterno e amado Pai, nós estamos muito gratos por Tu mesmo nos trazer aqui. Te louvamos pela Tua casa, te louvamos por tudo aquilo que a Igreja Presbiteriana da Gávea tem feito, querido, por intermédio do Teu poder, do Teu Santo Espírito, por cada membro, por cada família. Te louvamos pelos nossos pastores, pela liderança da Igreja. Te louvamos pela nossa vida, querido, que só tem sentido por causa do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Louvamos e engrandecemos o Teu nome pela ação do Teu Santo Espírito livremente no nosso meio. Neste momento agora, te clamamos pela Tua palavra, que virá até nós através do Teu servo, iluminado por esse próprio Espírito Santo. Que as nossas mentes, os nossos corações, de todos aqueles que estão ouvindo virtualmente, participando deste culto, ainda que em suas casas, possam ser abençoados e que nós possamos nos alimentar e buscarmos cada vez mais essa Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos e te oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. 1 Pedro 2, 18 em diante. 1 Pedro 2, 18 em diante. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Eu li um artigo muito interessante esses dias, publicado do jornal The New York Times, e o artigo era de Adam Grant, um professor da Universidade da Pensilvânia. Ele fez uma definição nova, uma descrição sobre uma sensação que tem predominado no coração das pessoas no meio dessa pandemia, e eles estão se debruçando e pesquisando sobre isso. E eles trouxeram um nome para essa sensação, e o nome é languidez. Você vai ouvir essa palavra algumas vezes, languidez. Isso representa um vazio que está entre a depressão e o êxtase. É uma nova sensação que inibe a motivação e a capacidade da pessoa de se concentrar. E aí o texto vai dizer, de Adam Grant, que mesmo com as vacinas no horizonte, com a luzinha lá no fim do túnel, as pessoas ainda não estão animadas para planejar o seu futuro. E as pessoas não estão com depressão, porque elas não se sentem desesperadas. Elas também não estão num êxtase muito grande, porque elas sentem apenas que estão sem alegria, sem objetivo. E essa languidez é caracterizada, então, pelo fato de que uma pessoa se descobre indiferente à indiferença. Ela está indiferente, mas ela não se importa. É a indiferença da indiferença. Eu fui pesquisar um pouco mais
a curiosidade aguçou, e eu achei uma pesquisadora chamada Natalia Trent, e creio ser uruguaia, pelo sotaque dela, né? Creio ser uruguaia. Ela desenvolveu, essa psiquiatra, também essa mesma pesquisa, e ela disse o seguinte: todos nós estamos atravessando o mesmo oceano, só que nós estamos em botes diferentes. E quando nós estamos nessa pandemia, nesse momento tão difícil, segundo a Natalia Trent, nós percebemos que a nossa alma está turva, e que essa desconexão, essa languidez, ela é até uma reação natural e protetora do nosso intelecto, da nossa capacidade de pensar. Nós nos sentimos anestesiados. O nosso cérebro, diante de grandes traumas, ele sofre um processo de anestesia. Isso é uma autodefesa do organismo. Por exemplo, ela diz, quando uma pessoa enfrenta um grande trauma, às vezes até mesmo um grande ferimento, ela nem sente dor. Às vezes o ferimento é tão grande que o cérebro desconecta. É um sentido de autoproteção. E falando sobre isso, ela diz assim, a nossa alma fica turva, a ponto de nós perdermos até a referência de tempo. Tem gente que no meio desse processo todo da pandemia, não sabe se tal evento foi ano passado, ano atrasado, ou foi mês passado, tem 6 meses que isso aconteceu, perde-se a referência. Ela diz, isso é próprio desse momento que nós estamos vivendo. Então, grandes sofrimentos, momentos em que nós somos levados assim, ao limite das nossas sensações, da nossa capacidade, são momentos em que nós precisamos refletir sobre o impacto dessa languidez na nossa vida, a indiferença da indiferença, essa sensação de vazio. Quando Pedro escreveu esse texto, ele escreveu para um povo de fé, igreja como nós, que estava enfrentando um momento muito difícil. Eles haviam perdido suas casas, eles estavam sendo perseguidos pelo governo por causa da sua fé, eles estavam sendo levados cativos como escravos para outros lugares. Sabe quantos escravos tinham nessa época aqui? 60 milhões de escravos. 60 milhões de escravos. Era um contexto muito, muito difícil. Alguns tinham perdido tudo e até o direito de ir e vir. E aí, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreve, capítulo 1, versículo 6, entendam que Deus está no controle de todas as coisas, embora no presente, por breve tempo, se necessário, capítulo 1, verso 6, sejais contristados por várias provações. Capítulo 2, versículo 4, vocês devem se chegar à pedra que vive, que é Jesus, que foi rejeitada pelos homens, mas para Deus ela é eleita e preciosa. Entendam o seu momento e entendam a sua referência. Capítulo 2, versículo 13, sujeitai-vos a essa instituição humana, por causa do Senhor, mesmo aos reis que são soberanos. Não se perturbem, não percam a referência. Capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer o seguinte, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. E aí nós entramos no verso 18 desse capítulo 2. E a mensagem vai bem específica. E essa mensagem, escrita e inspirada pelo Espírito Santo de Deus a Pedro, para aquela igreja, é a mensagem do Espírito Santo para a nossa igreja, para vencermos esta languidez, esse momento que nós estamos passando, tão sério na história da humanidade. Eu jamais imaginaria pregar para uma igreja com distanciamento social, usando uma máscara e vendo o povo de Deus com máscara. Jamais imaginaria isso. É um momento único. E nós temos que voltar para aquele que é eterno. Não apenas usar as ferramentas naturais, mas as ferramentas sobrenaturais para enfrentarmos esse momento. É muito importante entendermos os nossos sentimentos, as janelas da nossa alma. Esse momento em que a languidez ela se apresenta diante de nós. É muito importante entender isso. E é muito importante usar as ferramentas que estão aí ao nosso dispor. Mas mais importante é perceber que o campo que o Senhor nos chama para transitarmos e tirar esta alma turva dessa situação é o campo da ação sobrenatural de Deus pela obra do Espírito Santo dele.
E aí o versículo 18 vem dizendo: servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor. Ele escreve aqui a palavra servos, que é a palavra oiketes. É diferente de doulos. Doulos é o escravo normal. Oiketes era o servo, era o escravo doméstico. Era um escravo que, em alguns casos, se tornava parte da família, dependendo da família que estivesse tratando. Porque eram escravos que vinham de várias fontes. Não era só o escravo que você pensa que vai lavar o chão, você pensa num escravo assim, não. Existiam escravos aqui, oiketes, que eram médicos, professores, pessoas que tinham formação, mas que tinham perdido o direito de ir e vir, de ter casa, de viver uma vida normal. Mesmo casar, eles não podiam casar, o oiketes não podia casar, o servo, esse escravo. E às vezes ele se ajuntava e tinha filhos, e o filho era do dono do escravo. O dono podia fazer com o filho o que quisesse. Era uma cultura muito terrível. Aristóteles, o grande Aristóteles, escreveu o seguinte: olha, um escravo é uma ferramenta viva. Assim como uma ferramenta é um objeto inanimado. Aristóteles olhava para o escravo como um objeto. Isso é uma coisa, isso não é gente. Aristóteles. Quando alguém ficar citando muito Aristóteles para você, você entra com essa. Ele diz assim: oiketes, servos, sede submissos. A quem? Como? E o mais importante, por quê? Sede submissos com todo temor, ou seja, com profundo respeito, é a palavra grega usada aqui, ao vosso Senhor, aquele que você está servindo. Sede submissos a Ele, não somente se Ele for bom e cordato, que é a palavra usada aqui para misericórdia, mas também se ele for perverso, ou seja, se ele for desonesto, se ele for imoral, se ele for uma pessoa que te despreza. Esse mesmo pensamento aparece em Filipenses capítulo 2, versículo 15, quando em Filipenses 2,15 Paulo escreve: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ele vai dizer, não interessa se ele é bom ou se ele é perverso. O que interessa é que você deve ser submisso a todo temor com ele, trabalhando com honestidade. Olha o versículo 19. Por quê? A razão. Porque isto é grato. Grato a quem? Grato a Deus. Paul Ashnayer, que é um comentarista, diz o seguinte: Pedro escreve aqui chamando os cristãos para que eles sejam gratos a Deus, glorifiquem a Deus no meio desse sofrimento, não pela ordem de um governo, não por uma convenção social, mas porque isso agradava o coração de Deus. Nós fazemos o que fazemos, não é porque concordamos com o governo, somos a favor ou contra, não é porque a sociedade diz que a gente deve se portar assim. Pedro vai escrever, no meio do sofrimento nós mantemos um padrão diferenciado de qualidade e excelência para a glória de Deus. Não importa o que as outras pessoas façam, nosso padrão é outro. Versículo 19, esse é o grande motivo, viver para debaixo da graça de Deus, ser agradável a Deus. Essa mesma palavra aparece em Lucas 1:30, quando Maria é chamada porque ela agradava a Deus, para ser a mãe de Jesus Cristo. É uma referência de alguém que anda com características diferentes, ou seja, não é exclusividade dela, todo cristão pode viver assim e deve viver assim. Isso coloca ela como uma boa cristã, como qualquer bom cristão pode ser. E esse é o convite de Pedro. Versículo 19, por isso que é grato a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Isso agrada a Deus, quando você suporta tristezas. Essa palavra suportar aqui significa enfrentar com coragem a dor mais profunda, mesmo que seja espiritual ou emocional. Deus diz assim, eu vejo a sua alma, eu estou vendo o seu sofrimento, eu sei o que você está passando. A injustiça dói,
A injustiça machuca profundamente. E só quem é alvo da injustiça sente essa dor. Quem machuca não sente. Quem está do lado não sabe. Por mais que ame você. A injustiça, ela rompe com cadeados as cadeias que estavam mais fechadas lá no íntimo da nossa vida. E ela libera aqueles animais ferozes da nossa existência. E aí o texto vem dizer, suporta isso. Mesmo que você estiver debaixo dessa injustiça, suporte isso. Você não merece isso. Você está decepcionado com isso. Mas Deus te dará capacidade para gerir as suas emoções. Quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, Ele nos dá a capacidade de gerenciar as nossas emoções pela graça dEle. E o versículo 20 diz, porque que glória há, se você pecando e sendo esbofeteado por isso, pelo seu pecado, você suportar isso com paciência, não tem glória nenhuma. Tem uma coisa que sempre me impressionou, sempre, e acho que vai continuar me impressionando, mas esse versículo explica. Vocês já viram grandes corruptos sendo presos? Como eles vão calminho? Já perceberam? Eles suportam com paciência, eles vão calmo. Eles vão para a cadeia com tranquilidade. 5 anos, 2 anos, 3 anos, é tranquilo. Você fica admirado, como é que pode uma pessoa dessa enfrentar isso com tamanha paciência, porque lá no fundo, o texto bíblico está dizendo, lá no fundo, esse pecador sabe que vai suportar com paciência, porque ele sabe que errou. E no caso do Brasil, ele sabe outras coisas também, que nós também sabemos, mas não vamos dizer aqui. O texto diz, não há vantagem nenhuma em você suportar com paciência sendo um pecador. Eu quero ver quando você não merece ser tratado com essa injustiça. É aí que a paciência, é aí que a perseverança de fé realmente faz a diferença. É o que ele diz no resto do versículo 20. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Ele usa aqui Mateus capítulo 10, versículo 22, a mesma palavra, Mateus capítulo 10, versículo 22. Olha que interessante, Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Quem disse isso foi Jesus Cristo, e vale a pena sempre lembrar o que Jesus Cristo disse. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa palavra perseverar é a palavra suportar que Pedro usa, é a mesma palavra grega. A ideia de que você suporta, que você persevera com paciência. Sabe por quê? Porque você olha para o seu relacionamento com Deus e sabe que Deus está sendo louvado pela sua perseverança. Versículo 21. Assim, o Senhor nosso Deus dá uma referência para nós. Versículo 21. Porquanto, para isto mesmo, vocês foram chamados. Ou seja, a palavra chamada é alguém que te convida, te chama, te separa para uma coisa muito especial. Deus nos chamou para isso. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Uma das maiores belezas, se não a maior de todas, do cristianismo, em comparação com qualquer outra religião do mundo, é que só no cristianismo a divindade, Deus, vem, se faz carne e habita entre nós. Só no cristianismo. Não existe outra religião que vai propor isso. E somente na verdadeira fé cristã, nós olhamos para esse Deus e Ele se identifica conosco. Deus diz assim, esse é o padrão. E você poderia dizer, Senhor, esse padrão é inatingível. Aí Deus diz assim, você não entendeu. Eu vou me fazer carne, vou viver como você, comer a sua comida, beber a sua bebida, viver nessa terra, sofrer fome, miséria, injustiça, dano próprio, para que você siga o meu exemplo. Deus se fez carne. Ele não está pedindo algo de nós que é apenas um ideal distante. Ele viveu, ele deu o exemplo, ele é o modelo. Ele se fez homem. E a nossa semelhança foi tentada em todas as coisas, Hebreus, mas não pecou. Então, por causa disso, ele pode escrever aqui no verso 21, Cristo sofreu em nosso lugar, nos deixando o exemplo. E essa palavra deixar aqui significa deixar algo intencionalmente.
não por esquecimento ou por negligência. É deixar intencionalmente. Eu vou deixar isso aqui para que você observe. Essa é a intenção dessa palavra. E ele deixou para que pudéssemos seguir os seus passos. Pisar aonde pisou. Essa é a tradução da palavra grega aqui. Perseguir. Essa palavra grega é usada para quando uma pessoa está andando na sua frente, ela tira o pé e você põe o pé exatamente onde ela colocou o pé antes. Em cima daquela marca daquele pé. O texto está dizendo assim, Jesus veio para você seguir o passo dele assim. Por muitos e muitos anos, eu tive o privilégio, de pescar com os meus pais, Quando criança menor, já ia para a pescaria com os meus pais, lá em Goiás. E uma das características da pescaria é que às vezes você atravessa um mato enorme, matos altos assim. E eu me lembro de uma vez nós enfrentamos uma travessia de um lugar muito longe para chegar lá no rio, porque o rio era muito bom, e pescador é um bicho louco, Se ele fica sabendo que lá naquele lugar ele atravessa qualquer coisa para chegar lá, para pegar o peixe. E eu me lembro do papai falar assim, estou falando para vocês lembrando da cena, eu vou passar o pé no mato alto, vou abaixar ele, e aonde eu pisar, você pisa. Quando eu tirar o meu pé, você coloca seu pé ali. Porque se tiver uma cobra, ela vai me picar antes, e aí nós vamos saber. Quando eu tirar o pé, você pode colocar o pé, porque ali não tem cobra. Porque a cobra só vai picar se você mexer com ela. Tem umas que são mais mal-humoradas, mas em via de regra é assim. Ali, quando ele tirava o pé, eu colocava o pé, e eu sabia que eu estava seguro, porque ali o pai já havia pisado. O risco, o dano, o perigo já tinha sido enfrentado por mim. Jesus já pisou, já sofreu o dano, já morreu por nós. Pisa onde ele pisou. Faça o que ele falou. E é isso que Pedro escreve. Siga os seus passos. Ele não cometeu pecado. Nem dolo algum se achou na sua boca. Pedro está citando Isaías 700 anos antes, que disse que o Messias teria essa característica. Isaías 53, 9. Pois ele, quando foi ultrajado, ou seja, quando ele foi sujeito a uma linguagem desagradável e abusiva, deselegante, ele não revidou com ultraje. E quando maltratado, não fazia ameaças. Como é que o Senhor fazia? Ele se entregava àquele que julga retamente. Siga os passos de Jesus. Quando se sentir injustiçado, magoado, desanimado, abatido, vazio, siga os passos de Jesus e entrega àquele que julga todas as coisas. Como? Através da oração, da leitura da palavra, da comunhão com Deus. Entrega, Senhor, está aqui, não dou conta, está doendo muito, eu estou muito medo, eu estou inseguro, eu não consigo fazer planejamento para o futuro. Deus, está tudo confuso, está turvo. Senhor, eu estou lânguido. Entrega. Entrega. Essa palavra entregar, a palavra paradidomi, no grego, significa colocar sobre o cuidado, sobre a proteção de alguém. É aquela pessoa que você confia, que você entrega e sabe que vai estar bem guardado. Como ele fez isso? Ele fez isso por nós, versículo 24, quando carregou ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Mortos para o pecado não tem vida mais em nós. O pecado não tem poder mais em nós. Nós agora vivemos para a justiça de Deus. Vivemos com outro padrão. Somos pecadores, mas o pecado não tem mais poder sobre nós. Porque o preço do pecado já foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E em Cristo Jesus temos o perdão dos nossos pecados. E aí ele conclui, e eu vou concluir com ele, verso 25. Tudo isso acontece, toda essa referência nova, somos agora chamados a ela,
porque nós estávamos desgarrados como ovelhas, nós movíamos sem destino, sem rumo, desgarrado. Agora, porém, Deus nos chamou para a conversão. Vos convertestes é a ideia de pegar alguém e colocar na direção certa, ao pastor que alimenta e ao bispo que supervisiona a nossa alma, Jesus Cristo. Minha vida mudou porque eu encontrei a Jesus. E eu estou pisando onde Ele pisou, estou seguindo os seus passos. E por isso persevero no meio das dificuldades, dessa grande tormenta. Persevero. Tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? Languidez. Adam Grant, Natália Trent, tantos outros pesquisadores, chegaram à seguinte conclusão: para vencer a languidez é preciso ter fluidez. Fluidez. O que seria fluidez? Fluidez é aquele estado indescritível de absorção em um desafio significativo, num vínculo momentâneo, onde o seu senso de tempo e lugar se desvanece. A fluidez, ela vem nesse tempo de pandemia para indicar para nós um caminho aonde nós vamos administrar os desafios com as nossas habilidades, mas com uma profunda determinação. E eles concluem: fluidez significa, ouça bem, reservar um tempo diário para se concentrar nesse desafio. A Bíblia diz, em João, capítulo 7, verso 38, que nós fomos chamados para fluidez. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus vai na frente, ó. Jesus vai na frente. Nós sim temos desafios, nós sim temos aí diante de nós esses desafios. Mas aproveite esse momento para desafiar-se a conhecer mais de Deus, a mergulhar mais no conhecimento do Senhor. Agora estamos na época de online, use essas ferramentas. Conheça mais, seja mais fluido, desafie-se a si mesmo a ser um cristão ainda melhor, com mais impacto na sociedade, com mais força para enfrentar as injustiças, com mais alegria para servir, mesmo aqueles que não te tratam tão bem. Mas faça isso para a glória de Deus, para agradar o Senhor. E você vai sentir esse fluir da graça de Deus sobre você. E você vai ver essa renovação santa que só o Senhor pode fazer pela obra do Espírito Santo dele. E nós vamos enfrentar esse momento e vamos superar pela fé para a glória de Deus. Porque o cristão já tem um modelo. O cristão já tem um exemplo. O cristão já é vitorioso pela graça de Deus e para a glória dele. Portanto, vamos adiante. A languidez não tem espaço no nosso coração. Nós não vamos ser caracterizados como os indiferentes à indiferença. Nós temos alvo, temos missão, temos propósito, temos o Deus que é o nosso Senhor que vai adiante de nós e que Ele nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua palavra eterna. Deus, como a Tua palavra é profunda. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu Santo Espírito continue aquecendo o nosso coração, na leitura, na meditação da Tua palavra. Ao sermos lembrados por Ti mesmo, por esses ensinos tão relevantes para a nossa vida. Que sejamos, ó Deus, um povo saudável, mas que também proclama o Evangelho para que outros possam viver a maravilha dessa intimidade pela graça com o Senhor. Que o Senhor nos mantenha com o coração fluído na Tua graça, para o Teu louvor e a Tua glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo.